Ontem, o mundo do futebol simplesmente parou depois que surgiu o emocionante vídeo de despedida de Endrick no Lyon. E sinceramente, até os torcedores rivais ficaram abalados com tudo que apareceu nas imagens. O jovem brasileiro, que chegou desacreditado por muita gente no começo da temporada, agora está deixando o clube como um dos nomes mais queridos pela torcida francesa. E o mais impressionante é que ninguém esperava que essa despedida fosse mexer tanto com os fãs de futebol ao redor do mundo. Fica comigo até o final, porque além de mostrar todos os detalhes desse vídeo emocionante, nós também vamos falar das reações dos companheiros, da mensagem secreta que chamou a atenção da internet inteira. E antes de vermos tudo o que aconteceu nesse vídeo que viralizou nas redes sociais, vale lembrar rapidamente como o Endrick conseguiu conquistar tanta gente em tão pouco tempo. Porque quando ele chegou ao Lyon, muita gente dizia que ele ainda era muito novo, que não teria espaço na Europa e que precisaria de anos para se adaptar ao futebol francês. Mas bastaram poucos meses para o brasileiro mostrar personalidade de veterano. Com dribles absurdos, gols decisivos e uma raça que conquistou completamente a torcida, Endrick virou rapidamente um dos jogadores mais comentados do campeonato francês. E não foi só pelos números dentro de campo, foi principalmente pela conexão emocional que ele criou com os torcedores. Inclusive, vários jornais europeus começaram a dizer que fazia muito tempo que um brasileiro tão jovem não gerava tanta identificação com o clube logo na primeira temporada. E isso ficou ainda mais evidente nesse vídeo de despedida divulgado ontem, porque o que parecia ser apenas uma publicação simples acabou se transformando num dos conteúdos mais emocionantes do futebol nesse ano. O vídeo começa mostrando imagens do primeiro treino de Endrick com a camisa do Lyon. Dá para ver claramente o nervosismo do brasileiro chegando ao CT, cumprimentando os funcionários, conhecendo os companheiros e olhando impressionado para o estádio vazio. Enquanto as imagens passam, a narração dele começa dizendo: "Existem lugares que entram na nossa vida rápido, mas demoram para sair do coração." E foi exatamente nessa parte que muita gente já começou a se emocionar nos comentários. Logo depois aparecem cenas dele comemorando gols importantes, abraçando crianças na arquibancada, assinando camisas e chorando depois de uma vitória decisiva. E aí vem a frase que mais repercutiu no mundo inteiro. O brasileiro olha diretamente para a câmera e diz: "Eu cheguei aqui como promessa, mas estou saindo como alguém que encontrou uma família." Cara, essa frase simplesmente explodiu nas redes sociais. Milhares de torcedores do Lyon começaram a repostar o vídeo, dizendo que Endrick foi um dos jogadores mais humanos que passaram pelo clube nos últimos anos. E não parou por aí, porque conforme o vídeo avançava, dava para perceber que vários companheiros de equipe também estavam chorando durante a gravação da despedida. E como se toda essa despedida emocionante do Lyon já não fosse suficiente, ainda teve outro detalhe que fez os torcedores brasileiros ficarem completamente arrepiados, porque poucas horas depois do vídeo viralizar, o nome de Endrick apareceu oficialmente na lista de convocados da seleção brasileira. E isso deixou tudo ainda mais simbólico. Enquanto muita gente estava emocionada vendo o brasileiro se despedir de um clube que marcou a carreira dele, ao mesmo tempo, o mundo do futebol recebia a confirmação de que o garoto continua sendo uma das grandes apostas do Brasil para o futuro. E, sinceramente, parece até roteiro de filme. Um dos momentos mais fortes foi quando os funcionários do clube fizeram um corredor humano para a saída do brasileiro do CT. Desde seguranças até roupeiros apareceram aplaudindo o jogador. E segundo torcedores que estavam presentes no local, muita gente realmente começou a chorar vendo aquela cena ao vivo. Depois disso, começaram as homenagens dos companheiros. O primeiro a publicar uma mensagem foi o capitão do Lyon, que escreveu: "Você chegou, garoto, e está saindo gigante. Obrigado por representar esse clube com tanta paixão." Já outro jogador do elenco publicou uma foto abraçando Endrick no vestiário e escreveu apenas uma palavra: "Irmão." Mas quem realmente chamou a atenção foi um ex-jogador brasileiro do clube que escreveu algo que deixou a internet completamente maluca. Ele disse: "O Lyon nunca mais será o mesmo depois de você." Pronto, bastou isso para os torcedores começarem a especular que o impacto do brasileiro foi muito maior internamente do que imaginavam. E sinceramente, olhando para tudo o que aconteceu, dá para entender perfeitamente esse carinho da torcida. Porque além do futebol absurdo, Endrick sempre demonstrou muita humildade. Mesmo sendo tratado como estrela desde adolescente, ele nunca perdeu aquele jeito simples, e isso ficou muito evidente durante a despedida. Em outra parte do vídeo, o atacante aparece abraçando um funcionário antigo do clube, enquanto diz: "Obrigado por cuidarem de mim longe de casa." Cara, essa cena pegou muita gente desprevenida. Porque ali você percebe que não era apenas uma relação profissional. Existia um carinho verdadeiro entre o jogador e o clube. Inclusive, vários torcedores começaram a comentar que essa despedida lembrou muito aquelas antigas despedidas emocionantes de jogadores brasileiros na Europa, quando existia uma conexão real com o clube e não apenas contratos milionários.
E claro que depois desse vídeo começaram imediatamente as especulações sobre o futuro do Endrick. Afinal, para onde ele vai agora? Será que já existe acordo fechado com outro gigante europeu? Ou será que essa despedida aconteceu antes do esperado? Segundo jornalistas franceses, existem pelo menos 3 clubes gigantes monitorando a situação do brasileiro nesse momento. E o mais curioso é que um deles estaria disposto a transformar Endrick no principal rosto do projeto para os próximos anos. Sim, mesmo tão jovem, o brasileiro já é tratado como potencial estrela mundial. Mas calma, porque a maior polêmica veio justamente depois disso. Porque muitos torcedores começaram a acusar a diretoria do Lyon de ter cometido um erro absurdo ao permitir essa saída acontecer agora. Nas redes sociais, milhares de comentários criticaram o clube, dizendo que Endrick deveria ser o centro do projeto esportivo da equipe. Alguns chegaram até a comparar essa situação com outras saídas históricas do futebol europeu. Aquelas transferências que na época pareciam normais, mas anos depois viraram arrependimentos gigantescos para os clubes. E para piorar ainda mais a situação, surgiram informações de bastidores dizendo que vários jogadores do elenco tentaram convencer Endrick a permanecer. Sim, segundo rumores, alguns companheiros ficaram extremamente abalados com a notícia da despedida. E sabe o que deixou tudo ainda mais emocionante? A última cena do vídeo. Porque depois de mostrar vários momentos da trajetória dele no clube, o vídeo termina com Endrick sozinho no gramado vazio do estádio. Ele olha para as arquibancadas completamente apagadas, respira fundo e diz: "Alguns lugares a gente nunca abandona de verdade." E então, ele deixa lentamente o campo enquanto as luzes do estádio se apagam. Cara, sério, essa cena virou assunto no mundo inteiro. Em poucos minutos, o vídeo já tinha milhões de visualizações e milhares de comentários de torcedores de diversos países. Até pessoas que nem acompanham o Lyon começaram a compartilhar o vídeo, dizendo que foi uma das despedidas mais emocionantes dos últimos tempos. E obviamente vários brasileiros também reagiram. Muitos torcedores disseram sentir orgulho de ver um jogador tão jovem representando tão bem o Brasil fora do país. Outros afirmaram que Endrick tem tudo para se tornar um dos maiores nomes da nova geração do futebol mundial. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre toda essa história. Você acha que o Lyon cometeu um erro deixando o Endrick sair? Ou acredita que esse é o momento certo para ele dar um passo ainda maior na carreira? E mais, qual foi a parte mais emocionante desse vídeo de despedida, na sua opinião? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler tudo. E sinceramente, independentemente do clube para onde ele vá agora, uma coisa ficou muito clara depois desse vídeo. O Endrick não passou pelo Lyon apenas como jogador. Ele deixou uma marca emocional gigantesca no clube e na torcida. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda hoje podem surgir novas informações bombásticas sobre o futuro do brasileiro. Que Deus abençoe todo mundo e valeu!